capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. O versículo 1, 2. Depois nós vamos pular para o versículo 14 e 23. Glória a Deus. Quem achou a sua Bíblia, diga amém? Amém. Está escrito assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-lhe em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. Sente dando graças a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto você adora a Deus por tudo que Ele tem feito, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, render graças, porque trazer a palavra de Deus é algo muito privilegioso. Glória a Deus. Então eu quero agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, pela confiança, confiabilidade que tem nos confiado. Agradecer a minha esposa, agradecer aos meus irmãos e a todos que oram e estão conosco nesta noite. Amém? Meus queridos, todos sabem o jeito que Deus nos dá uma palavra quando nós temos a oportunidade. Mas hoje eu queria conversar com você de uma forma diferente. Deus ministrou esse texto no meu coração e eu queria fazer um texto exegético, ou seja, trazer alguns versículos à tona do texto e ministrar para vocês sobre ele, o que Deus quer nos falar esta noite. Eu peço que você acompanhe o nosso raciocínio, porque Deus tem coisas grandes a fazer esta noite. Irmão David, se eu vou sair pulando de um pé só, não sei. Pode acontecer, mas eu não prometo. Porque a palavra de Deus, só que também ela é penetrante, e ela pode fazer o que ela quiser esta noite. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis 22, nós vemos um texto sobre que Deus prova Abraão. Quando você vai olhar no capítulo 22, ele fala: E aconteceu depois dessas coisas. E eu comecei a indagar o texto e dizer: depois do que, Senhor? Aí Deus começa a me levar lá no início da chamada de Abraão. Todos acompanhamos e sabemos, porque somos uma igreja bem ministrada, bem ensinada. Gênesis 12 traz a história de Abraão, um homem a qual vivia uma vida infrutífera, o homem a qual não conhecia um Deus dos céus, o homem não conhecia o Todo-Poderoso, mas um dia o Todo-Poderoso falou com ele, e ele ouviu a sua voz. E hoje Deus traz a minha memória, e a sua memória está te fazendo uma pergunta nesta noite: você está ouvindo a minha voz? Quantas vezes Deus falou conosco? Quantas vezes Deus fala conosco? E mesmo assim a gente não tem ouvido a sua voz. E mesmo quando nós temos ouvido a sua voz, muitas vezes nós esquecemos de se colocar em prontidão como um soldado que somos. E Deus está te fazendo uma pergunta nesta noite: tem me escutado? Só que tem se colocado na posição? Porque eu quero falar contigo, servo. Glória. O Espírito Santo de Deus ministra no meu coração dizendo: eu quero falar com pessoas nesta noite. É no particular que Deus quer falar com você.
É no íntimo da alma que Deus quer dizer e falar com você nesta noite. Porque você adentrou nessas portas dizendo que Deus tem te esquecido. Mas Ele está te dizendo: sou eu que estou falando contigo nesta noite. Eu não te abandonei. Eu não te abandonei. Eu estou aqui por você. Aleluia. Os céus estão dizendo para algumas pessoas nesta noite: o céu chama por você. Deus está dizendo para alguém nesta noite: eu conto contigo, filho. Eu conto contigo, filha. E quando você vai olhar o texto depois destas coisas, eu começo a analisar: mas depois do que, Senhor? Quando nós olhamos o capítulo 22, Abraão já tem a sua promessa no seu braço. Mas depois dessas coisas é o que então? Depois dessas coisas é o sonho realizado. Depois dessas coisas é a promessa estando debaixo do teu poder, da tua mão. E Deus trazia algo no meu coração que nós necessitamos entender através desse texto. Depois dessas coisas é depois das promessas sendo realizadas, nós muitas vezes esquecemos de Deus. Depois dessas promessas sendo feitas, nós deixamos de buscá-lo como nós buscávamos antes. Depois dessas coisas é Deus te falando: depois que realizei o teu sonho, não tem mais intimidade comigo. Depois dessas coisas é Deus te dizendo: depois que entrei com providência na tua vida, tu se afastou de mim. Mas como o hino das irmãs diz: eu sou teu pai. Eu quero relacionamento. Eu quero intimidade. Os céus está dizendo para pessoas aqui nesta noite: eu quero intimidade. Eu quero relacionamento com obreiro. Eu quero relacionamento com liderança. Eu quero relacionamento com quem está na porta, quem está no som. Porque você tem um chamado dos céus. E os céus o aguardam nesta noite. Os céus não te esqueceu. A promessa ainda está de pé. E o Pai está dizendo: depois dessas coisas, depois de tudo que eu te fiz. Só que quando nós vamos continuar olhando o versículo 1, ele fala: Deus prova a Abraão. Nós sabemos que Abraão é o pai da fé. E se você me permite, Abraão se matriculou na escola da fé aos 75 anos de idade. A promessa foi cumprida por meio dos 100. Aqui Isaac já era moço, então ele já estava com mais de 100. Passou dos 100 anos e ainda estava matriculado na escola da fé. Aleluia. E Deus está dizendo para algumas pessoas esta noite: se matriculou na escola da fé, mas não quer ser provado. Se matriculou na escola da fé, mas não quer ser abençoado. Porque depois de ser provado, geralmente sempre somos abençoados. Quem deixa de passar por essas escolas, por essa escola, deixa de viver, deixa de crescer. Todas as vezes que Deus provou Abraão, ele foi abençoado. Se você olhar para a vida de Abraão, ele foi provado em diversos momentos. A caminhada cristã não é um mar de rosas, em que tudo vai dar certo. Mas é Deus falando para mim e para você nesta noite: eu preciso que você se coloque de pé. Mas Senhor, não estou aguentando fardo. Fica tranquilo. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. E Ele está dizendo: eu vou te ajudar. Eu estou contigo nesta peleja.
Muitas vezes nós queremos pelejar batalhas com as nossas próprias mãos. Mas Deus está te dizendo nesta noite: pare de insistir no teu erro. Comece a olhar para mim. Comece a escutar a minha voz. Comece a se colocar em prontidão para me ouvir. Que eu tenho promessas do céu para você. Tem pessoas aqui que precisam de cura, e o Espírito Santo de Deus está te dizendo que Deus vai entrar com providência na sua vida, mas é necessário você se colocar, se rematricular na escola da fé, porque o justo viverá da fé. A Bíblia não diz que o justo viverá do seu braço forte. A Bíblia não diz que o justo viverá da sua mentalidade. A Bíblia não diz que o justo viverá dos seus olhos. A Bíblia não diz que o justo viverá das suas pernas. Mas a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Aleluia! Muitas vezes deixamos, quando a maioria aqui faz faculdade, sabe disso. Quando se matriculamos na faculdade, nós deixamos de ir. A matrícula é cancelada, travada, parada. E Deus está te dizendo nesta noite: se matriculou, mas deixou de comparecer. Se matriculou, mas deixou de orar. Se matriculou, mas deixou de comparecer à minha presença. Se matriculou, mas deixou de adorar. Mas Deus está te dizendo: essa noite eu vou começar a reabrir as matrículas. É dia de você se matricular novamente para viver o novo dos céus. É dia de você se matricular de novo para viver as boas novas de Cristo. Deus está te dizendo: se põe de pé nesta noite, porque eu tenho coisas grandes e firmes para fazer com você. Aí eu vou continuar olhando o texto. E eu olho que no final do versículo 1 ele vai dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Quantas vezes Deus nos chama e nós dizemos, ou paramos, ou fingimos que não escutamos. Só que sabe qual é o problema disso? Todas as promessas estão paradas. Deus quer dizer para você nesta noite: todas as vezes que eu te chamar, se coloque de prontidão. Abraão ouviu a voz do Senhor e disse: eis-me aqui. Eu gosto do verso Salmo 89, verso 20, vai dizer que Deus procurou a Davi. Deus está à sua procura. Só procura quem quer achar algo. E quando Deus fala com Abraão aqui, Deus estava procurando algo. Deus está procurando algo nesta noite. Mas que algo Deus está procurando nesta noite? Livro do evangelista João, capítulo 4, vai dizer que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Mas Deus, você pode provar isso na Bíblia para mim? Posso. Deus procurou Adão no jardim do Éden. Deus procurou Noé. Deus procurou Abraão. Deus procurou Samuel. Deus procurou Davi. Deus procurou João Batista no deserto. Deus procurou João na ilha de Pátamo. E todas as vezes que Deus procurou algo ou alguém, sempre teve um recomeço na história. E Deus está dizendo para nós esta noite: eu estou à sua procura. Você pode com toda a força da sua alma dizer: eis-me aqui, Senhor. Deus está procurando os valiosos. Deus está procurando a sua geração, que foi comprada não com ouro e com prata, porque é corruptível, mas foi comprada com o precioso sangue de Jesus.
Você pode bater no peito e dizer: eis-me aqui, Senhor. Erga a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. A partir de hoje, envia-me a mim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 2, eu não quero falar sobre o pedido de Deus para entregar o seu filho. Eu quero falar sobre outra coisa. Se você olhar o versículo 2, diz: e vai à terra de Moriá. Eu oferece ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Interessante que quando Deus chama Abraão no capítulo 12, ele fala: vai para lá, que eu te mostrarei. Ele não revela o caminho para Abraão. Mas quando o crente começa a ficar maduro espiritualmente, Deus fala: olha, eu vou te levar para lá. Mas não revela qual o lugar secreto. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos tomar o nosso caminho, e Deus não quer que você faça isso. Deus quer te levar por um caminho de uma forma diferente. Aleluia. Sabe o que Deus quer fazer conosco? Por favor, pastor. Deus quer fazer assim, ó: vai no Monte Moriá, mas na montanha eu vou te mostrar. Sabe por quê? Eu sou o teu guia. Vem pra cá. Aqui tem um buraco, não é para você cair. Vira para lá, segue reto agora. Deus está te dizendo: fica tranquilo que eu estou guiando o teu caminho. Deus está te dizendo: fica tranquilo que eu estou guiando o teu caminho. Eu sou o Deus da promessa. Eu falo contigo todos os dias. Fica tranquilo que eu estou te guiando. Muitas vezes nós não entendemos e queremos ir pelo caminho que nós queremos. E Deus está te dizendo: eu estou te livrando. Eu estou te guardando. Eu estou te dando experiências. Porque é no caminho que você passa o melhor comigo. Porque é no caminho que você muitas vezes necessita do alimento e eu provejo para você. Porque é no caminho que você necessita das vestes, e eu estou aqui para te dar. Então fica tranquilo. Deus está te dizendo: você tem a promessa, mas deixa eu te guiar. Não questiona o porquê. Fica sem entender se for possível. Porque a Bíblia diz que o melhor está no fim das coisas. Deus está dizendo para algumas pessoas nesta noite: só segue o caminho que eu estou falando para você seguir. Deus está no controle do negócio. Deus está no controle da situação. Ainda que todos digam que é o fim, que tudo se acabou, mas Deus está dizendo: há algo impossível para mim. E se você olhar o texto sagrado, você vai olhar Deus ressuscitando o morto, Deus levantando o paralítico, Deus curando o homem cego, Deus ressuscitando aquele que já estava no caixão, Deus ressuscitando aquele que já estava enterrado. O que mais que Deus quer provar para você? O que Ele precisa fazer para você crer nele nesta noite? Aleluia. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Fica tranquilo. Aleluia. Deus está no controle da situação. Eu quero que você reflita por um tempo o que tem te afligido, o que tem te impedido de alcançar as promessas de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos, por gentileza, e escute a voz do Espírito Santo que diz para você: eu estou te chamando nesta noite, filho. Eu estou te chamando nesta noite, filha.
Pode dizer se você está disponível. Pode dizer se você está presente para ouvir, para me atender, para falar comigo, para desfrutar de momentos de intimidade comigo. Só que é nos momentos de intimidade, filho meu, filha minha, que você descobre milagres, que você vê milagres acontecendo. Você está disponível nesta noite? Abraão nem sempre foi aprovado diante das suas provas, mas ele não é o pai da fé porque ele errou ou porque ele falhou. Ele é o pai da fé porque ele nunca parou de acreditar. Ele é o pai da fé porque ele teve uma resiliência em Deus. E é isso que Deus está falando conosco nesta noite. Eu sei que você vai falhar, eu sei que você vai errar, mas continua comigo, continua no caminho. Deixe os erros do passado para trás, não viva de novo eles. Eu não estou pregando aqui para você continuar no erro, não. Eu estou falando para você deixar eles para trás e viver o novo de Deus, e viver a excelência de Deus. Se você analisar a vida de Abraão, quando Deus fala para ele: sai do meio da tua parentela, ele abandonou os seus pais e saiu para viver um novo com Deus. Foi aprovado. Quando passou fome, Deus falou para ele ficar na terra que ele estava, mas ele migrou para o Egito, foi desaprovado. Quando você olhar para a vida dele, quando ele começa a lutar com os 5 reis, uma pequena quantidade de homens, mas Deus falando para ele: eu vou te dar vitória nessa guerra, ele lutou e venceu, ele foi aprovado. Quando ele teve que mandar o seu filho Ismael embora, ele mandou porque Deus falou para ele mandar, ele foi aprovado. Quando você olha para o capítulo que nós estamos lendo hoje, falando hoje, ele fala para ele: pegue o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas. E eu preciso que você sacrifique ele em holocausto. Qual foi a resposta de Abraão para Deus? Eis-me aqui, Senhor. Às vezes Deus faz coisas que na nossa ótica está totalmente errado. Às vezes Deus faz coisas que na nossa ótica não vai dar certo. Mas Deus está falando para mim e para você nessa noite: aos teus olhos não vai dar certo, mas você vai contemplar mais um milagre da minha parte. Talvez aos teus olhos não vai dar certo, mas eu tenho um novo preparado para você. Se você for olhar o contexto aqui do livro de Gênesis, ninguém nunca tinha visto ou ouvido falar sobre ressurreição. Quando você olha Abraão falando com os moços, quando ele avista um monte de longe, ele fala para os moços: ficai aqui, eu e meu filho iremos, adoraremos e retornaremos. Eu fico me perguntando, pastor, da onde ele tirou essa tamanha convicção, sendo que o seu filho era o holocausto? Como ele sabia que o seu filho retornaria? Será que você pode aprender com isso? Será que nós podemos aprender com isso? Em meio a uma prova que Deus vai te entregar, Deus vai te provar, você pode dizer: eu vou passar pela prova e ainda vou retornar adorando. Ainda que a prova possa parecer para você que é morte, mas Deus está dizendo: eu tenho a ressurreição na minha mão. É por isso que ele mostra as mãos para Tomé, não é? Eu tenho a ressurreição nas minhas mãos. E hoje eu quero compartilhar com você essa ressurreição. Os céus ministram ao meu coração que tem ressurreição de sonhos aqui. Tem ressurreição de projetos. Tem ressurreição de famílias que estavam sendo enterradas.
Mas o Deus do céu está te dizendo: eu sou o dono da vida, eu estou chamando de novo, eu estou entregando a vida de novo, eu estou restaurando de novo. Glória a Deus. Não morreu, não é o fim, ainda não é o fim. Fica tranquilo, fica tranquila. Hoje os céus estão te dizendo: eu faço tudo novo, eu faço tudo novo na tua vida. Quando nós vamos olhar o versículo 14, ele vai dizer: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Tem algo importante que diz aqui no texto, só que nós nunca paramos para meditar nele. Nós sabemos como é a história. Abraão leva o seu menino, o menino deita no altar. Abraão pega o cutelo ou a faca, e quando vai matar o menino, o anjo do Senhor diz para ele: Abraão, não estenda a mão ao menino. Quando ele olha para o lado, ele vê um animal preso ao chifre num galho de árvore. Aí eu fico imaginando que coisas do céu é coisa diferente. O animal, quando ele fica preso, ele se bate e vai embora. E aquele cordeiro estava paradinho lá. Aleluia. A provisão dos céus é para você e não tem como fugir. A provisão dos céus é para você e não tem, ela não foge. Ela chega no momento certo, ela chega na hora certa, ela fica paradinha esperando você. É a provisão do Jeová Jireh. No momento de Deus, você olha para o lado e ela está lá. É provisão dos céus. A Bíblia diz que as bênçãos seguirão. E eu olho para o lado, eu fico imaginando, me perdoa, eu fico imaginando Abraão com aquela faca daqui a pouco. Opa! Sabe uma outra coisa que nós não paramos para meditar no texto? É que a provisão estava do lado dele. Às vezes a nossa provisão já está do nosso lado. Só que Deus está falando para nós: não faça, pare. E nós não estamos entendendo. Deus quer levantar Samuéis aqui. Oh, glória. Eu sinto a graça de Deus aqui. Deus está procurando Samuéis aqui, sabe por quê? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Oh, Espírito Santo! Será que você pode dizer dentro do teu coração: fala, Senhor? Porque o teu servo ouve. Tem provisão para você ainda. Tem provisão para você nesse mês. O Espírito Santo de Deus está dizendo que tem papeladas sendo mexidas, tem provisão. Mas é necessário falar, Senhor, que o teu servo ouve. Oh, glória a Deus. Deus está falando com alguém nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, tem provisão dos céus para você.
provisão dos céus para alguém que está aqui, tá? Seguindo o texto para me encerrar. Outra coisa que nós não percebemos nesse texto é que ele termina assim, ó, no monte do Senhor. Tem algo aqui, pastor Eduardo, que a gente não entende. A gente quer provisão de Deus no nosso lugar, mas o texto não diz isso. O texto diz no monte do. Ou seja, eu preciso estar onde? Eu preciso estar onde Deus me leva. Somente no monte do Senhor, o Senhor é Jeová Jiré. Somente no monte do Senhor, o Senhor provê. E tem pessoas que estão paradas, estagnadas, estão esperando a resposta de Deus, estão esperando a provisão dos céus, e Deus está dizendo: não está no lugar certo, porque é só no monte do Senhor que acontece a provisão. Aleluia, Jesus. Abraão não esperou na sua terra. Abraão não caminhou no caminho dizendo: cadê a providência, Senhor? Cadê a providência, Senhor? Abraão ouviu a sua voz e disse: eis-me aqui. É para levar o menino, leva. Olhou para os seus moços e disse: iremos, retornaremos depois que adorar. E lá em cima, até o último momento, ele ouviu a voz de Deus. E Deus falou para ele: fica tranquilo, filho, porque quando você está onde eu quero, a providência também chega na hora certa. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: começa a caminhar novamente, começa a andar novamente, começa a desentulhar o teu ministério, começa a desentulhar aquilo que eu te entreguei, as ferramentas que eu te entreguei, porque no momento certo, no monte do Senhor, o Senhor gira na sua vida. O Senhor é o Deus da providência na sua vida. Só que é necessário você estar no monte, viu, filho? Ah, não tem isso, mas eu moro em casa. No casa não é o monte. Ah, não tem isso, mas eu não quero cantar porque eu não sei cantar. Cantar não é um monte. Ah, não tem isso, mas eu não posso pregar, mas é o teu chamado. Se você não quiser, não é um monte. Entulhando o teu ministério não é um monte. Deus está chamando a tua atenção nesta noite, está te dizendo: eu preciso que você se coloque no monte. O tempo está chegando, e somente quem está no monte tem a provisão dos céus. Somente quem está no monte recebe o Jeová Jiré de Deus. Somente quem está no monte olha para o lado e vê o cordeiro preso. Somente quem está no monte adora Ele e retorna para sua casa em paz. Somente quem está no monte adora Ele e volta com o seu filho. Somente quem está no monte adora Ele e retorna com a promessa. Somente quem está no monte adora Ele e volta feliz para sua casa. Olha, está no monte. Com a permissão do nosso pastor, eu quero pedir que você se coloque a mão no seu coração. A nossa irmã Diaconisa Maís vai cantar comigo. Porque Deus quer falar com você.